E a PEC, que pode ampliar o Auxílio Brasil e trazer também outros benefícios e ampliar outros benefícios também além do Auxílio Brasil, continua em pauta aqui no Jornal Jovem Pan, mas agora com o entrevistado. A gente vai conversar com o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. Senador, bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. Senadora, a Marília trouxe agora as mudanças que ocorreram e que foram aprovadas agora pelo Senado, como essa PEC que está sendo chamada principalmente pelos críticos da proposta de PEC das bondades, então eu não vou reafirmar quais são aqui, mas eu quero tratar com o senhor sobre a possibilidade de judicialização. Muito tem se falado, principalmente pela oposição, pelos críticos, que é uma manobra para fugir da legislação eleitoral e que é até inconstitucional sobre alguns vieses. Quero te ouvir a respeito disso, senador. Há essa possibilidade de judicialização? Sim, a possibilidade de judicialização sempre existe, porque é matéria de fundo constitucional, a gente tem uma alteração feita ali sem respeitar o princípio da anterioridade, estamos em ano eleitoral, então, a priori, a legislação veda esse tipo de movimentação. Só que é preciso colocar o interesse dos brasileiros à frente de disputas eleitoreiras. Não é por acaso que você tem uma votação praticamente unânime. É que nós estamos perto da realidade do povo, a gente está vendo a necessidade. Já na PEC anterior, que foi discutida, nos projetos anteriores, você tinha vários senadores, eu dentre eles, defendendo justamente isso, focalização em quem mais precisa, ampliação do auxílio, defesa dos motoristas profissionais, em particular os caminhoneiros. Então, pode judicializar, mas é muito evidente que existe um interesse público muito relevante e uma situação extraordinária, que foi agravada pela guerra da Ucrânia e Rússia. E aí, o que é que a oposição pretende fazer, senador, para controlar como é que vai ser a aplicação ou o uso desse decreto do estado de emergência? Como é que os senadores e deputados estão se programando para acompanhar agora as medidas que o governo vai adotar a partir de agora, a partir desse decreto que acaba concedendo um espaço maior de atuação para o governo, né? Não só no campo econômico, mas até em outras áreas. Como é que vai se dar esse processo, senador? Então, na realidade, os ajustes de texto que foram feitos nas últimas 24 horas garantiram a limitação disso para a emergência em si. Existia um temor em alguns setores da sociedade do uso amplo de um decreto de emergência, e não vai acontecer isso porque o texto é bastante restritivo. Ficou extremamente claro, e isso foi firmado em acordo com o governo, não foi uma derrota do governo, que apenas estas medidas elencadas e naquele patamar fixado na PEC serão viáveis, serão utilizadas pelo governo. Então, apesar de muita celeuma em manchete ou em redes sociais, na vida real a tendência é que você tenha apenas a aplicação daquilo que está ali. E, claro, vai gerar um benefício eleitoral para o governo, mas é obrigação nossa viabilizar o atendimento para o cidadão. A disputa eleitoral fica lá para a hora da urna. Agora a gente tem que garantir que as pessoas tenham a mínima condição de suportar uma crise que tem também, além de outras causas extraordinárias. Senador, vou convidar os nossos comentaristas para esse bate-papo, começando então com a pergunta do Alfredo Scaff. Senador, nos Estados Unidos, o governo, na época da pandemia, na época mais grave, acabou repassando diretamente o dinheiro para o consumidor final e para as empresas. Aqui no Brasil, foi um repasse de centenas de bilhões de reais para estados e municípios que, na verdade, não conseguiram chegar esse dinheiro no consumidor final. Acabou somente engordando o cofre dos estados e municípios. O senhor não acha que essa PEC ela tem um valor muito social e bem menor do que foi repassado aos estados e municípios para justamente redistribuir para quem precisa mais esse lucro da Petrobras repassado para o Tesouro? Veja, eu fui relator do auxílio emergencial no Senado, então eu posso garantir que a transferência de renda direta para quem mais precisa também foi bilionária. Ela foi dada num volume bastante significativo, começou em R$200 para 20 milhões de pessoas e acabamos entregando um projeto de R$600 para quase 70 milhões de brasileiros. Então foi feita essa transferência direta. A questão do tratamento dos estados, naquela famosa PEC do orçamento de guerra, e estão lá os registros do Senado para comprovar, ela foi feita de uma forma excessivamente liberal, com pouca transparência e fiscalização e um certo desperdício de recursos. Isso é fato, isso era de amplo conhecimento do próprio governo, mas foi uma opção feita pelo governo de fazer uma concessão mais aberta
para fiscalizar depois eventuais desperdícios e excessos. É fato que a sustentação da assistência social e da saúde tem financiamento e gestão tripartite, então esse repasse era necessário. Eu particularmente acho que poderia ter sido melhor focalizado, concordo com você. E acho também, e defendo já há bastante tempo, que a transferência direta para o cidadão, para o consumidor lá na ponta, é muito mais efetiva e muito mais barata. Mas é uma conjunção de fatores políticos e que envolvem oposição, independentes e governo, que nos dois projetos votaram em conjunto. Miguel Daúde. Senador, boa noite. A gente sabe que a utilização desse dispositivo constitucional abre aí uma brecha muito grande para que o governo possa fazer outros benefícios. O senhor amarrou essa possibilidade nesta PEC para evitar esse tipo de aumento desses benefícios? Está bem seguro nesta PEC? Sim, Miguel. A gente tem bastante segurança, o texto ficou bastante amarrado, o relator atendeu a todas as demandas e o governo entendeu a necessidade disso, porque uma alteração que não tivesse um regulamento claro e um teto claro poderia gerar uma sensação para o mercado e para o cidadão comum de desequilíbrio, de desrespeito e de corrida desenfreada eleitoreira. O governo entendeu essa realidade e concordou com essas amarras, para que você não tenha nenhum tipo de abuso. É claro que você pode ter discussão judicial, é claro que alguém pode tentar passar da linha, mas o texto aprovado pelo Senado não permite esse tipo de interpretação. A gente espera que a Câmara dos Deputados mantenha a mesma linha de conduta. Cris. Senador, boa noite. O senhor estava falando ali dos vários acordos que foram feitos para que, enfim, as categorias mais necessitadas fossem atendidas, e eu vi que foi incluído um auxílio gasolina para taxistas. E havia alguns senadores defendendo que também se estendessem aos motoristas de Uber, que pelo jeito ficaram de fora. Por que os taxistas entraram e como é que o Senado vai lidar caso haja essa pressão também dos motoristas de Uber, que é um serviço análogo dos táxis? A diferenciação foi só pela existência do cadastro, pela clareza do cadastro dos taxistas. Era mais fácil. Você, nesse momento, a gente tem que lembrar que essa é uma PEC que tramitou de forma muito rápida. E não existe um cadastro tão transparente, já público, de motoristas de aplicativos. Existe um acordo consensual, governo, oposição. O projeto deve ser puxado pelo líder do MDB, o Eduardo Braga, para que se faça também uma concessão análoga para motoristas de aplicativo, em um outro formato legislativo, certamente. A gente tem que entender que essas pessoas são impactadas de uma forma diversa, porque o meio de sustento deles depende diretamente do combustível. A gente brinca de forma triste, né? Porque essa crise desempregou o desempregado. Aquele cidadão que perdeu seu emprego formal e partiu para o aplicativo, hoje não consegue rodar, porque não consegue compensar uma coisa na outra. Então, a expectativa é que esse conjunto de medidas, mudanças tributárias, a gente espera também uma mudança de política na Petrobras, uma redução da margem de lucro da empresa, que é muito expressiva, maior do que seus concorrentes. Essas mudanças de destinação de transferência de renda direta, esse conjunto protege o consumidor brasileiro. É o que a maioria dos países, de uma forma ou de outra, está fazendo. Senador, peço licença para a gente falar de um outro assunto, além da PEC. Não sei se o senador está com a gente ainda, mas eu faço a pergunta, acredito que foi só um probleminha de conexão. Aí, já está com a gente. Senador, vamos falar um pouquinho de outro assunto que também ganhou os veículos de comunicação ao longo dessa semana, principalmente, que é a CPI do MEC. Como estão as articulações para a criação dessa comissão? Lembrando para a nossa audiência que o objetivo dela é se aprofundar nas investigações a respeito de suspeitas de corrupção no Ministério da Educação. Eu sou favorável a qualquer tipo de apuração, sempre. Eu acho que a investigação favorece as pessoas honestas, aqueles que não têm nada a temer. A gente sabe que CPIs têm um componente político, e é natural, uma casa política, mas alguns fatos só conseguem ter visibilidade apurados por esse instrumento. Nós temos, salvo engano, 3 ou 4 CPIs que preenchem os requisitos e estão na mesa do senador Rodrigo Pacheco. Na minha visão, ele tem a obrigação de instalar todas. A Constituição não permite seletividade por parte do presidente. Uma vez reunidos os requisitos, a CPI é um instrumento típico da minoria garantido na Constituição, tem que ser instalado. E tem que ter transparência. E a gente não tem por que ter medo da CPI, porque o povo sabe muito bem discernir o que é populismo, o que é excesso eleitoreiro e o que é investigação de verdade. Nós temos esse fato que chama mais atenção, vinculado ao ex-ministro Milton, mas existem vários outros fatos e situações no âmbito do FNDE e do MEC
que envolvem bilhões de reais em desenvolvimento de emendas e de repasses suspeitos. Isso tem que ser apurado. Quem tira dinheiro, quem rouba dinheiro da educação, rouba o futuro dos brasileiros. Então, precisa de uma apuração consciente de que não é um caminho fácil no ano eleitoral. E o que é que o senhor acha da ideia que foi ventilada, a proposta, senador, de que nessa CPI sejam unidos dois temas, além das suspeitas sobre a atual gestão do MEC, sobre o governo Bolsonaro, que também sejam investigadas nessa mesma CPI as obras paradas e mal aplicação de recursos da educação durante governos do PT, que seria uma saída costurada para que os dois lados ali da polarização ficassem contemplados, fossem investigados tanto os governos do PT quanto o atual governo Bolsonaro. O que é que o senhor acha dessa saída, senador? Eu não vejo problema nenhum. Acho que a compatibilidade dos dois requerimentos não é tão clara. Mas nada impede, eu sou favorável a todas as apurações. A gente tem que apurar isso. As obras inacabadas, as fraudes, a roubalheira que aconteceu no passado não é menos importante do que está acontecendo hoje. É claro que os fatos que são contemporâneos, eles geram mais apelo, chamam mais atenção. Mas limpar essa história toda, passar limpa essa história toda, é muito importante para o Brasil encontrar caminhos efetivos de uma mudança, de uma virada de página. Não dá para ficar arrastando tanto esqueleto no armário. A gente tem que lembrar que vários dos personagens que a gente identifica hoje, envolvidos nesses novos escândalos, são personagens que já participaram de escândalos em governos passados. A gente tem que ter essa clareza, levar essa clareza para o cidadão brasileiro e, da melhor forma possível, apurar. Então, não faço nenhum tipo de objeção, caso seja esse o entendimento do senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente da Casa. Muitos dos que criticam, senador, falam justamente sobre o aspecto da realização dessa CPI em ano eleitoral, que além de prejudicar o andamento no próprio Congresso, pode prejudicar também e influenciar negativamente o processo eleitoral. Esse tipo de crítica faz sentido para o senhor? Eu entendo a preocupação dos membros do governo de que tem um prejuízo eleitoral para o presidente Bolsonaro e para aqueles ligados a Bolsonaro que hoje são candidatos, mas a Constituição não permite esse tipo de exceção, esse tipo de liberalidade para que você decida. Não é hora de investigar. Eu posso ter um crime em curso, eu posso ter gente roubando bilhões da educação, mas espera, não vou investigar, porque pode causar prejuízo a alguém. Se Bolsonaro tem convicção, sua equipe tem convicção de que não cometeu nenhum crime, não há por que temer apuração, pelo contrário, a apuração bem feita é um atestado de honestidade. E a gente já viu isso em vários momentos. Mais ainda se você tiver a hipótese de apuração de fatos de governos anteriores. Porque, eu repito, é muito importante, na minha visão, que as pessoas entendam que corrupção não é ideológica, corrupção é crime. É praticada em governos de esquerda, de direita, sempre que os mecanismos de controle e fiscalização falham. Eles vêm falhando há muito tempo. Então, a apuração é favorável, acho que para o Brasil como um todo, mas a gente tem que ter essa clareza, cobrar do Senado, cobrar dos senadores, postura sóbria, equilibrada, transparente, foco na investigação, sem discursos midiáticos, sem tanto teatro, tanta tentativa de buscar, seja macular a imagem de alguém com fins eleitorais, seja enaltecer sua própria imagem também com fins eleitorais. Acho que o Senado tem a obrigação de dar uma contribuição sóbria nesse momento tão difícil que o Brasil vive, de polarização, de crise econômica e social. E acho que a gente tem condição de fazer esse trabalho. Se não fizermos, vai ser um atestado de fracasso. Pois bem, acabamos de conversar com o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, falando a respeito da aprovação no Senado da PEC que pretende ampliar alguns benefícios sociais já existentes e criar outros, e também das articulações para a possível abertura da CPI do MEC. Senador, obrigada pela entrevista e uma ótima noite. Para vocês também, boa noite.